e eu me chamo Tereza, sou professora especialista. Jean Piaget nasceu em 1896 e faleceu em 1980. Ele foi um dos últimos grandes teóricos, né? Aqui para não atrapalhar. Tá bem resumidinho, tá? Nós vamos falar dos assuntos principais. Uma breve biografia. Jean Piaget ele nasceu em 9 de agosto de 1896 na Suíça. Desde muito jovem, ele demonstrou interesse pela biologia e pelas ciências naturais. Ele formou-se em biologia, mas foi na psicologia, na epistemologia que deixou sua marca definitiva. Ele faleceu em dia 16 de setembro de 1980 em Genebra. É considerado um dos teóricos mais influentes do século XX no campo da educação e do desenvolvimento infantil. Está bem resumido, tá? A teoria do desenvolvimento cognitivo que ele fez, né? Jean Piaget, ele defendia que a inteligência se desenvolve em estágios, de formas progressiva e organizada. São 4. Primeiro, estágio sensório-motor, que vai do 0 a 2 anos. Conhecimento através dos sentidos e movimento. Desenvolvimento da permanência do objeto. Segundo, estágio pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos. Desenvolvimento da linguagem, estágio das operações concretas, da linguagem. Quer dizer, terceiro, que é o estágio das operações concretas, que vai dos 7 aos 11 anos. Pensamento lógico aplicado a situações concretas. Compreensão de conservação, quantidade, volume, massa. Com essa idade a criança já sabe distinguir, né? E conhece. Quarto, estágio das operações formais, que vai a partir dos 12 anos. Pensamento abstrato, capacidade de formular hipóteses, raciocínio científico. Já está bem mais desenvolvido, né? Do que as outras anteriores. Aqui está uma pergunta: como o ser humano constrói o conhecimento? Como será? Vocês sabem? Então, é através do desenvolvimento cognitivo. Piaget ele defendia que a inteligência se desenvolve em estágios, de forma progressiva e organizada. São 4, que estágio sensório motor, de 0 a 2 anos, e isso aqui nós já tínhamos até falado antes, né? Pensamento abstrato, capacidade de formular hipóteses, raciocínio científico. O quarto, conceitos centrais da teoria. Esquema, estrutura mental usada para organizar o conhecimento. Assimilação, quando a criança incorpora novas formas aos esquemas já existentes. Acomodação, quando ela modifica seu esquema para se adaptar a novas informações. Equilibração, processo de busca de equilíbrio entre assimilação e acomodação. Para Piaget, aprender é um processo ativo, não passivo, que cada dia, né, você vai adquirindo mais conhecimento. Contribuições para a educação. Piaget ele revolucionou a pedagogia ao defender que a criança aprende fazendo. O erro faz parte do processo da aprendizagem, né? Que não é feio errar, né? Você está aprendendo com o seu erro. O professor deve ser o quê? Mediador, não transmissor mecânico. O ensino deve respeitar o estágio de desenvolvimento do aluno. Suas teorias fundamenta métodos construtivos, né? Construtivistas, influenciou profundamente a educação contemporânea.
da, da, da educação, né? Obras importantes. Algumas das principais obras de Piaget foi o nascimento da inteligência na criança, a formação do símbolo na criança, a psicologia da inteligência, 6 estudos de psicologia. Se vocês quiserem aprofundar mais no Piaget, vocês podem estar comprando esses livros, que vai te ajudar muito. A 7, Piaget e os outros teóricos. Ele dialoga fortemente com Lee Vygotsky, Dimensão Social da Aprendizagem, Henri Vallon, Emoção e Desenvolvimento, Jerome Bruner, Aprendizagem por Descoberta, enquanto Vygotsky enfatiza o papel do meio social. Piaget foca na construção interna do conhecimento. Críticas à teoria. Subestima o papel do contexto social. Pode superestimar a rigidez dos estágios. Pesquisas atuais mostram que algumas capacidades aparecem antes do que Piaget indicou. Mesmo assim, sua influência permanece enorme, né? E já tinha, antes dele, tinha já teóricos que também já estudava. Só que o Piaget, ele buscou aperfeiçoar mais. É isso que querem dizer. E qual o seu legado? Jean Piaget é considerado o pai da epistemologia genética. A sua contribuição vai além da educação. Ele influenciou a psicologia, a filosofia, sociologia e até a inteligência artificial. Olha só como que ele tinha muito estudo e conhecimento, né? Ele mudou definitivamente a forma como vemos a criança, não mais como recipiente vazio, mas como sujeito ativo na construção do conhecimento. Embora muitos pensadores do século XX dialogassem entre si, Jean Piaget não foi seguidor de nenhum. Ele admirava, né? Mas ele construiu a sua teoria direto de um único teórico. Ele construiu uma teoria própria, mas foi fortemente influenciado. Ele sofreu influência, mas não quer dizer que ele fez o que os outros faziam, por várias correntes filosóficas e científicas. Quais são elas? As principais, né? Primeira, a biologia evolucionista, que era da área dele, né? Charles Darwin. A ideia de adaptação foi fundamental para Piaget. Ele explicou o conceito biológico de adaptação ao desenvolvimento da inteligência. Por isso, ele fala em assimilação, acomodação e equilíbrio. Para Piaget, o pensamento evolui como um organismo vivo, já que ele era um biólogo também, né? Que nós iremos ver da Epistemologia e Filosofia do Conhecimento, de Immanuel Kant. Kant, ele defendia que o conhecimento não vem apenas da experiência, mas também das estruturas da mente. Piaget, que estudava biologia, e ele entendia muito bem essa ideia, as estruturas mentais não são inatas e fixas, ela se constrói progressivamente para Piaget a cada dia. A psicologia experimental de Alfredo Binet. Piaget trabalhou no laboratório de Binet em Paris, aplicando testes em crianças. Mas ao invés de medir respostas certas ou erradas, ele passou a fazer ao quê? Observar como a criança pensava, por que errava, qual lógica estava por trás do erro. Foi aí que nasceu sua investigação sobre os estágios do pensamento, né? Que aí ele começou a prestar mais atenção nos estágios. Que nós vamos ver Henri Vallon.
Piaget e Vallon também tinham divergências teóricas. Vallon enfatizava emoção e meio social. Piaget enfatizava a estrutura cognitiva. Não era um grupo de amigos, mas sim grandes intelectuais debatendo ideias, novas ideias, né? E transformando em novos conhecimentos em prol das crianças, né? Do ensino e aprendizagem. Estruturalismo. Claude Lévi-Strauss. Embora não fosse discípulo e mestre, Piaget dialogava com o pensamento estruturalistas. Ele acreditava que o pensamento se organizava em estruturas progressivas, que é de dia a dia, né? Piaget e Vygotsky não trabalharam juntos, nem foram amigos próximos. Vygotsky leu e criticou Piaget. Piaget respondeu às críticas muitos anos depois. Eles são contemporâneos, mas não fazia o quê? Eles não era um grupo colaborativo, mas eles gostavam de criticar um ao outro, viu, gente? Que não era ruim. Nesse era um ponto até bom, porque nas discussões eles chegavam a novos estudos. Então, em quem Piaget baseou seus estudos? Podemos resumir assim: a área principal de influência foi a biologia de Darwin, né? Biologia Darwin. Filosofia. Filosofia Quant. Psicologia Binet. Método científico, observação experimental. Mas o mais importante é isto: Piaget criou algo original. Ele fundou a chamada epistemologia genética, estudo da origem e construção do conhecimento, que é muito estudada até hoje nos nossos dias, principalmente nas universidades, né? Aqui tem um quadro comparativo. Depois eu mudo a foto para cá, tá? Vamos ver se daqui. Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Vallon. Critério, né? Critério, foco principal, Piaget, desenvolvimento cognitivo, Vygotsky, desenvolvimento sociocultural e Vallon, desenvolvimento integral, emoção, corpo e cognição, que é o triplé que ele achava que era muito interessante. Origem do conhecimento, né? Que é através da construção do indivíduo, construção social, interação entre emoção, meio social e biologia, para Vallon. Papel do meio social, importante, mas secundário, fundamental, essencial para Vygotsky e Vallon. Concepção da criança, sujeito ativo para Piaget, sujeito ativo que constrói conhecimento. E para Vygotsky, sujeito histórico-cultural. E Vallon, sujeito afetivo, motor e cognitivo. Todos têm a sua importância, né? Estágio do desenvolvimento. Sim, universais e sequenciais. Para Piaget. Vygotsky não enfatiza estágios rígidos. E Vallon, sim, mas ligado à afetividade. Conceito central dos três: Piaget, assimilação e acomodação. E Vygotsky, zona do desenvolvimento proximal. E Vallon, emoção com base do desenvolvimento. E o papel do professor? Mediador e organizador da experiência. E Vygotsky, mediador afetivo que intervém. E Vallon, figura afetiva e organizadora do meio. Aqui está a importância da linguagem, né? Para Piaget, surge como consequência do desenvolvimento. Para Vygotsky, é a base do pensamento.
E Valon, ligada à expressão emocional. Tudo para ele tinha que ser ligada à emoção. E as diferenças fundamentais deles, né? Piaget, a criança aprende explorando o mundo. O desenvolvimento vem antes da aprendizagem. Vygotsky, a criança aprende com o outro. A aprendizagem impulsiona o desenvolvimento. Para Vallon, a criança aprende com o corpo e com a emoção. Não há desenvolvimento cognitivo sem a afetividade. Os três são muito importantes, cada um com, né, com as suas teorias. A síntese filosófica de Piaget é estruturalismo e construtivista. Vygotsky, histórico-cultural. E Vallon, psicogenético dialético. Então, para terminar, porque está bem resumido, tá? Tá os assuntos mais interessantes na teoria dele só. Síntese filosófica, Piaget, estruturalismo e construtivismo. Vygotsky, histórico-cultural, Vallon, psicogenético dialético, conclusão da pedagogia. Se unirmos os três, Piaget nos ensina a respeitar o estágio mental. E Vygotsky nos lembra da força do meio social. Vallon nos mostra que emoção e corpo são inseparáveis da aprendizagem. Juntos oferecem uma visão completa da criança. De qual dessas teorias que chamou mais sua atenção? Foi Piaget, Vygotsky ou Vallon? Pois você pode deixar escrito alguma coisa sobre isso, tá? Espero que vocês tenham gostado e está bem resumidinho para não ficar muito comprido. E na próxima semana, vamos fazer de outro grande educador também. Agradeço por vocês terem ficado até agora e até a próxima, se Deus nos permitir. Obrigada.